Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de reflexão à luz da doutrina espírita. Organizado e produzido pelo Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozedem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje estaremos estudando, refletindo, o livro de André Luiz, Sexo e Destino, o seu capítulo 1. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês que aproveitem agora que vocês estão começando a assistir e já deixe o seu like, o seu gostei. Porque se você, ao final, tiver gostado, irá fazer outra atividade e não se lembrará de clicar no gostei depois. E se não gostar deste conteúdo, com toda certeza, irá lembrar de clicar no não gostei. Então, clica agora no gostei, no like, porque assim você estará participando e contribuindo para o crescimento deste canal. Agora vamos à nossa reflexão de hoje. Neste livro, este livro é um romance escrito por dois médiums muito famosos na época. Valdo Vieira, que psicografa a primeira parte, e Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que psicografa a segunda parte. Trataremos aqui capítulo a capítulo, refletindo sobre todas as posturas das diversas personagens a fim de extrair lições valiosas, valorosas para a nossa vida. Chico, tenho a certeza que até quem nunca ouviu falar de doutrina espírita já o conhece pelo menos de nome. Valdo Vieira, desde sua infância, já apresentava mediunidade ostensiva. Na juventude, ele vai estudar medicina e odontologia em Uberaba e conhece Chico Xavier. E em 1955 passa a estudar e desenvolver-se na doutrina espírita. Durante os anos 50, 60, ele participou de diversos trabalhos mediúnicos, inclusive, no Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã. Lembrando que, à época, até os anos 80, mais ou menos, meados de 80, 90, a doutrina espírita era muito focada nas reuniões mediúnicas. Poucos estudos, inclusive tinha pouco material para estudo, daí Chico escrever tanto, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira terem escrito tantos livros, porque havia necessidade de ser estudada a doutrina espírita, mas antes não tinha muito material, então eles focavam muito na participação das reuniões mediúnicas, era muito focado a reunião mediúnica. E Valdo foi para isso, foi participar das reuniões mediúnicas. Naquele período, junto com Chico, ele psicografou diversas cartas, livros, estudos espíritas, principalmente da série André Luiz, realizando também trabalhos voluntários na distribuição de alimentos a inúmeros carentes. Em 1966, Valdo Vieira desliga-se da doutrina espírita, passando a dedicar-se para a psicologia. Bom, conhecidos os dois autores, os dois intermediários do autor, na verdade, o autor é André Luiz, mas os dois médiums, vamos ao capítulo 1, onde André Luiz inicia afirmando que o mundo espiritual e o mundo material, neste planeta de prova e expiação, apresentam muitas semelhanças, dores e sofrimentos. E essas dores e sofrimentos servem ambos para disciplinar, aperfeiçoar, reconstruir nosso espírito, nossa alma, em nossa jornada evolutiva até Deus, como diz André Luiz. Na erraticidade, no plano espiritual, temos plena consciência de todos os nossos atos, bons e ruins, desta vida e de todas as vidas passadas, as vidas precedentes. Lembrando que, quando reencarnamos, vivemos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material concomitantemente. Eu já falei disso várias vezes em outros encontros, que enquanto estamos reencarnados, o que dá vida à carne é o espírito. Então, nós estamos vivendo reencarnados neste momento as duas vidas, a vida espiritual e a vida material concomitantemente, ao mesmo tempo, certo? Prossegue André Luiz, informando que em raríssimas exceções à regra da reencarnação,
segue o seu desenrolar normal, né? Em raríssimas exceções, as vidas das pessoas seguem no seu desenrolar normal. Ou seja, conforme aquilo que foi programado. Mas o normal mesmo, né? O normal de todos nós é bagunçarmos, como diz André Luiz, ele usa essa expressão mesmo, bagunçarmos, prejudicarmos nosso planejamento reencarnatório quando reencarnados, aumentamos nossos débitos, nossos erros das vidas passadas, né, que necessariamente deverão ser corrigidos, ou nesta vida, ou em vidas pretéritas. Chico mesmo, certa vez, afirmou que do nosso planejamento reencarnatório, a gente cumpre apenas 10%. Né? Os outros 90% são débitos adquiridos nesta vida e que se perpetuarão para as próximas vidas, né? Acumulando aos 90% das vidas anteriores. Né? Então, já viu quantos débitos nós temos para serem reparados. E trabalhemos para isso, se quisermos sair desse planeta de prova e expiação. Bom, nos deixamos então levar pelos nossos vícios, né? Pelo egoísmo, pela vaidade, pela ambição, vícios que sucessivamente, nas sucessivas reencarnações, em vez de diminuí-los, aumentamos, né? Mas a nossa missão aqui, enquanto reencarnados, é justamente nos esforçar para diminuir todos esses vícios. Em vez de cumprirmos 10% do programado, cumpramos 20%, 30%, 40%, 50%, diminuindo cada vez mais os débitos adquiridos nesta vida e, principalmente, aumentando os resgates desta vida e de vidas passadas. É assim que a gente alcança a sublimidade da vida espiritual. Mas, diz André Luiz, que ao desencarnar, levamos em nossa bagagem espiritual, né, no campo nosso energético do espírito, no nosso perispírito, o que cultivamos e atraímos durante a reencarnação. E que, ante os nossos pensamentos, palavras e ações, que nós alargamos nos nossos processos obsessivos, aumentamos nossos processos obsessivos. Daí a grande necessidade de cuidarmos de nossos pensamentos, palavras e ações desde já. Com quem nós estamos nos sintonizando? O que nós estamos querendo, desejando, cultivando em nossos sentimentos, em nossas emoções? É o nosso foco, tem que ser o nosso foco para essa vida. Porque assim a gente sabe, como diz no popular, separar o joio do trigo. Saberemos separar o que nos faz bem para o nosso processo evolutivo e aquilo que não nos faz bem, descartar. Muitos, né, diz André Luiz naquela obra, que de tanto se aterem aos vícios e aumentarem a carga de obsessão, de malefícios nesta vida, prejudicando a si mesmo, né, quando chegam na erraticidade, eles assemelham-se à figura de insetos, de larvas, de parasitas, até de ovoides, ou seja, sem forma humana no plano espiritual, de tanto débito que adquiriram nesta vida e já os que trouxeram de vidas passadas. Né? Muitos outros, entretanto, afirma André Luiz, se transformam de imediato em borboletas prodigiosas, de beleza, ganhando a altura. Muitos têm consciência dessa evolução espiritual, da vida que já estamos vivendo, a espiritual, concomitantemente à reencarnada. Muitos já têm a noção de que é necessário o esforço, a vontade, o sentimento, o desejo voltados para as virtudes, para o bem, para o amor, para o respeito, para o carinho, para a atenção. E já a partir desta vida, ao desencarnar, já cumpriram a sua missão de diminuir os seus débitos e aumentar aquele percentual programado para esta vida, de 10 para 20, 30, 40, 50%. É o esforço de cada um em querer se aperfeiçoar e diminuir suas dores físicas e espirituais, nesta vida, nas próximas vidas reencarnadas e enquanto estivermos fora do corpo físico na erraticidade. Porque a vida espiritual é uma só, é contínua. E precisamos pensar nela como contínua a partir de agora, já vivendo essa vida.
André Luiz nos diz que tanto um quanto o outro, aquele que se programa para edificar na sua vida a vida espiritual, e aquele que não quer saber de nada de edificação, além e se prejudica cada vez mais, todos estão no estágio de construção, de edificação, de elaboração do seu ser. Mas aí alguém poderá perguntar, como assim, Luiz? Como que um estágio ruim, né, a pessoa se viciando cada vez mais, aumentando os seus débitos e obsessões cada vez mais, malefícios cada vez mais em sua vida, pode ser algo edificante? É aquela velha e elucidativa questão, e a resposta para essa questão é a tradicional, que diz: evolui-se pelo amor ou pela dor? Com qual você, com qual eu, com qual qualquer um de nós quer evoluir? Pelo amor ou pela dor? Pelo amor é quando voluntariamente seguimos os passos do respeito mútuo, da busca pela harmonia em família, em sociedade, né, dos passos que priorizam os benefícios intelectuais e morais. Pela dor é quando desrespeitamos todos esses princípios divinos em nossas vidas. E não que seja castigo divino desrespeitarmos e Deus nos castigará. Não, não existe isso. Não há castigo divino. Há sim uma sintonia dos pensamentos, dos nossos pensamentos, palavras e ações, harmonizados, que nos constroem, e os desarmonizados, que nos levam a maiores débitos e aos processos obsessivos, cada vez mais. Ora, lembremos, tudo no universo está em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Tudo, tudo, tudo. Desde o menor átomo até o mais gigantesco sistema astronômico. Tudo está em harmonia. Se um elemento, por menor que seja, um átomo ou alguns átomos, resolvem partir para a desarmonia, é certo que irão encontrar um choque de energias, onde tudo está harmonizado, eles querendo se desarmonizar. Inclusive, em nós, em nossos corpos físicos, essas desarmonias ocasionarão os males físicos. Né? Em nossos corpos espirituais, com certeza, ocasionando os transtornos espirituais em ambos, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. São aqueles, ocasionando inclusive aqueles distúrbios emocionais, sentimentais que todos passamos e atualmente, em virtude de nos deixar levar pela quantidade de apego à matéria, de vício, da efemeridade da matéria, estamos nos deixando levar. Muitos estão se deixando levar pelos distúrbios emocionais. Com todas essas formas energéticas do universo interligadas, né, o mais comum é ocorrer o distúrbio emocional que causa dor. Né? A maioria do universo é harmônica. Entra aqueles elementos de desarmonia, eles estão em minoria, eles serão obrigados a se harmonizar, mesmo não querendo, mas eles serão obrigados a se harmonizar. E isso causa dor a esse que está querendo desarmonia, porque a maioria do universo é harmonia, é amor. Então, eles serão levados a dores físicas, dores espirituais, consequentemente ao mental, pois é o mental que controla os corpos físicos. E quando sofremos, nos recordamos da divindade. Aqueles que não querem se lembrar da divindade do plano espiritual, quando sofrem, falam: ah, meu Deus, primeira coisa que falam, né? Opa, lembraram de Deus, que bom! Lembraram da vida espiritual, que bom! Né? E se não for para maldizê-la, né, quando eles lembram que Deus existe, essa lembrança faz com que as suas consciências reflitam sobre os seus atos. E quase sempre, estes seres humanos se reconhecem como causadores de seus próprios males. Aí nasce a tendência, nasce a vontade, nasce o querer se regenerar, o que na doutrina espírita chamamos de reforma íntima. Eles querem se melhorar, corrigir os erros que causaram um a um, e ao mesmo tempo, à medida que for corrigindo esses erros, tornar-se melhores as suas atitudes, corrigindo os erros e tendo atitudes positivas, harmoniosas, respeitosas, amorosas, ao mesmo tempo. Assim se regeneram, assim ocorre a reforma íntima. Então, essas pessoas têm dois caminhos, né?
O caminho de ser submisso a essa vontade de reconstrução, ou não, elas podem querer continuar revoltosas. Aí entra aquela velha questão de evoluir pelo amor ou pela dor. Lembrando que sempre, 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 em qualquer momento, né, os irmãos da espiritualidade superior irão respeitar o nosso livre-arbítrio. Todos os irmãos da espiritualidade superior irão respeitar as nossas tomadas de decisão. Sempre. A decisão é nossa. Eles só acompanharão. Se for para a harmonia, se for para o nosso bem, se for para a construção de um ser espiritual nosso elevado, eles nos acompanharão, com certeza. Se não, acompanharão de longe, só observando. Bom, no caso construtivo, eles estão de perto, intuindo mais facilmente, mais auxiliando mais intensamente. Lembrando que, em qualquer momento, aquele que se permanece no erro, no vício, pode, em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer momento de suas vidas, reencarnada ou desencarnada na erraticidade, tomar a decisão de se harmonizar com o universo. Basta querer, basta ter a vontade, né? Basta construir o sentimento de se harmonizar com o universo, com as leis harmônicas do universo, com o amor. Né? Isso é simples assim. Basta ele querer, ele começa a se reconstruir, a fazer a sua reforma íntima em seu proveito evolutivo espiritual. E isso, para qualquer um de nós, não é sempre um ato evolutivo? É como disse, evolui-se pelo amor ou pela dor. O que cada um vai escolher? Livre-arbítrio. E será respeitado. Então, nesse primeiro capítulo, né, André Luiz, inclusive, apresenta como emergiremos na espiritualidade após a desencarnação, mostrando e sofrendo, a princípio, os desencantos, né, que todos aqueles conceitos teológicos fáceis de aprender nos foram ensinados, né? Esperando ficar sentado numa nuvem, se foi bonzinho, tocando harpa ou arder no fogo do inferno. Só que André Luiz, nesse primeiro capítulo, mostra, não existe nada disso, né? E há, sim, uma tomada de consciência, né, gradativa, dependendo de cada um, dependendo do seu processo evolutivo, aos poucos, passo a passo, ele vai tomando consciência do plano espiritual e da necessidade que todos nós temos de percebermos, né, quando vou tomando a consciência do plano espiritual, necessidade de percebermos as nossas virtudes, que todos nós já temos, estamos nesse planeta, nessa época, já temos muitas virtudes, e também dos nossos vícios, ainda aqueles que precisamos eliminar. Então, isso é gradativo no plano espiritual. E André Luiz lembra bem que não existe inércia, ninguém fica parado no plano espiritual, estamos todos trabalhando pelo nosso processo evolutivo, né, tomando consciência, procurando refletir e procurando nos corrigir para aumentar a nossa sublimidade espiritual. Desta vida, a partir desta vida, na erraticidade e corrigindo todos aqueles vícios, como já expliquei no início. Então, cabe a cada um de nós decidir o que nós queremos, permanecer nos atos desarmônicos ou corrigir para nos transformar em harmonizadores juntos com o universo. A escolha de cada um, livre-arbítrio. Então, André Luiz relata também nesse primeiro capítulo que a maioria dos desencarnados passam a compreender a continuidade da vida espiritual e a necessária reeducação própria, ficando à espera da nova reencarnação que possibilite a renovação, o recomeço. Neste ponto, André Luiz até relata uma conversa que teve com o amigo Pedro, ambos no plano espiritual. Conta-nos André Luiz que as agruras por quais passou Pedro na vida, enquanto encarnado, estavam agonizando no plano espiritual, né? Ele estava agoniado com o desenrolar da família no seu desencarne. André Luiz até tenta reanimar ou alegrar, né, perguntando se não ficaria feliz com o reencontro com sua filha, que estava prestes a desencarnar, a filha dele é Beatriz, mas Pedro Neves prefere ficar focado ainda nos seus problemas familiares, da vida precedente, que já havia acabado. Então ele se prende naquela situação de dor, de sofrimento. Ele quer isso, livre-arbítrio. E vai permanecer sofrendo enquanto ele quiser, até o momento que ele queira se harmonizar com a lei do amor do universo. Nessa história, narrada por André Luiz, percebemos que
claramente os processos obsessivos, como os processos obsessivos se desenrolam, né? O espírito preso às lembranças de sua família, na última reencarnação, e principalmente visitando constantemente a família, fica cultuando lembranças que o atormentam. Em especial, né, o medo de ser esquecido pelos que o consideravam. É o clássico processo de obsessão, espírito ao reencarnado, ou melhor, aos reencarnados da sua família. Busquemos estudar no Livro dos Espíritos e veremos as lições que necessitamos aprender em especial. Claro que eu não vou citar o Livro dos Espíritos aqui, mas a parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, aí na parte terceira das leis morais, né, falam muito sobre objetivos da encarnação, parentesco e filiação, a vida espírita, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, laços de família, lei do progresso, lei de liberdade, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o progresso espiritual que cada um traz em si. Principalmente no capítulo 13, a mensagem de São Vicente de Paulo, no item 12, a benevolência. Pessoal, somos espíritos livres, devemos seguir nosso progresso espiritual, guardando sempre e apenas as boas lembranças desta vida reencarnada. De todas as pretéritas, guardemos sempre as boas lembranças, entendendo que todos os espíritos que porventura tenhamos convivido também são espíritos livres para agirem em seus progressos espirituais. Guardemos-nos no amor, no respeito, no carinho, na atenção, nas maravilhosas lembranças, dos maravilhosos momentos que vivemos juntos com os nossos afins desta vida e de vidas passadas, enquanto estejamos encarnados ou na erraticidade, quando desencarnados. Esta é a nossa missão, a missão de todos nós, espíritos livres e em constante progresso espiritual.